Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e hoje nós vamos estudar o funcionamento básico das chaves e comutadores para acionamentos de circuitos elétricos e eletrônicos. As chaves que nós vamos estudar hoje são dispositivos mecânicos responsáveis por acionamentos elétricos. Então o funcionamento básico dela é causar a conexão ou a desconexão de um determinado circuito. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou dividir esse conteúdo em duas partes. Esse vídeo, então, vai tratar aí dos tipos de chave, alguns tipos de contatos elétricos, nomenclaturas, terminologias, e depois teremos um outro vídeo com um teste prático e alguns exemplos de lógica simples, para acionamentos de algumas cargas elétricas. Vamos lá. Quando você pensa na palavra-chave, isso deve remeter a você a abrir ou fechar alguma coisa, certo? Bom, para circuitos elétricos isso não é muito diferente. As chaves são utilizadas então para conectar ou desconectar algum circuito elétrico e você usa uma chave todo dia, Seja lá para acender ou apagar uma lâmpada, por exemplo. Embora o seu funcionamento seja bastante simples, há muitas aplicações para as chaves, porque há diversos tipos de chave e há muitas formas de conectá-las. Então vamos começar entendendo que as chaves em geral são compostas por contatos elétricos. Esses contatos podem ser, de forma geral, os contatos normalmente abertos ou contatos normalmente fechados. Os contatos normalmente fechados, ou NF, que em inglês vocês vão encontrar como NC ou Normally Closed, tem sua representação como mostra a figura 1A. Já o contato normalmente aberto, ou NA, que vocês vão encontrar em inglês como NO, ou Normally Open, tem sua representação como mostra a figura 1B. O termo normalmente significa que em estado de repouso ou em condição inicial, a chave estará aberta, no caso do contato NA, ou normalmente fechada, no caso da NF. Então observe com atenção aí na figura 1, pessoal, que há uma numeração para cada tipo de contato. Essa numeração é uma padronização usada onde os contatos numerados com 1 e 2 são usados para representar os contatos normalmente fechados. E os contatos numerados com 3 e 4 são usados normalmente para representar os contatos abertos, ou normalmente abertos. Isso é fácil, pessoal, para quando a chave só tem aí um contato. Mas com o tempo vocês verão chaves que têm mais de um contato com apenas um acionamento mecânico. Então vocês verão aí chaves com 2, 3, 4 ou até mais contatos. E ainda, conforme vocês vão adquirindo experiência e contato com essa área, pessoal, na mesma chave poderá haver vários contatos normalmente abertos e normalmente fechados no mesmo dispositivo. Nesses casos, a codificação da numeração pode ser composta por 2 dígitos, como mostra a figura 2, pessoal. Então observe aí que nesse caso, o primeiro dígito vai representar o número do contato, e o segundo dígito é usado para representar se o contato é normalmente aberto ou normalmente fechado. Por exemplo, o primeiro contato da esquerda para a direita é composto pelo número 11 e 12. Os primeiros algarismos desse número revelam que é o primeiro contato, que é o número 1. Enquanto o segundo algarismo de cada um desses números, 1 e 2, indica ser um contato normalmente fechado. O segundo contato é composto pelos números 23 e 24. Então os primeiros algarismos desses números revelam que é o segundo contato, o número 2 aí, enquanto o segundo algarismo de cada um desses números, o 3 e o 4, indicam ser um contato normalmente aberto. O terceiro contato é composto pelos números 33 e 34. Os primeiros algarismos desses números revelam que é um terceiro contato, enquanto o segundo algarismo de cada número, o 3 e o 4, indicam ser um contato normalmente aberto. E por fim, o último contato é composto pelos números 41 e 42, onde os primeiros algarismos desses números revelam que é o quarto contato, enquanto o segundo algarismo de cada número, 1 e 2, indicam ser o contato normalmente fechado.
Todos esses contatos são comutados de estado de fechado para aberto ou de aberto para fechado pelo mesmo acionamento mecânico. Entretanto, pessoal, vale ressaltar algo importante aqui. Quando se trata de acionamentos elétricos, normalmente as chaves que possuem os contatos NA e NF no mesmo dispositivo, quando a gente vai manobrar essa chave, os contatos normalmente fechados abrem antes dos contatos normalmente abertos se fecharem, tá? Isso é importante aí para evitar curtos-circuitos e também para possibilitar intertravamento em diversos circuitos de comandos e acionamentos elétricos. Então não se esqueça, pessoal, em geral, durante a manobra da chave, os contatos normalmente fechados se abrem antes dos contatos normalmente abertos fecharem. Bom, agora vamos ver algumas nomenclaturas, definições e simbologias que vamos encontrar aí em diversos diagramas elétricos e eletrônicos, tá? Então, se você está gostando do vídeo, né, considere aí deixar o seu like e verifique se você está inscrito no canal, né? Faça sua inscrição caso ainda não seja inscrito. Vamos lá. Vamos ver algumas formas de se identificar as chaves com base no número de polos e posições de acionamento. Então, polo, pessoal, é o número de circuitos que podem ser comutados ao mesmo tempo. E a nomenclatura básica é aí. Então, SP é para quando nós temos apenas um polo na chave, DP é quando temos dois polos, 3P é quando temos 3 polos e 4P quando temos 4 polos. Então vamos ver alguns exemplos de configurações das chaves mais usadas aí. O terminal nomeado com COM, né, o COM, é o comum, assim como tem lá no multímetro, né, pessoal? Ou seja, é o terminal de entrada ou saída do circuito que estará conectado a um terminal normalmente aberto ou normalmente fechado, dependendo da posição da chave. Então, no caso da chave SP-ST, nós temos um polo e um acionamento. E essa chave pode ser do tipo normalmente aberta ou normalmente fechada. Nós temos aí o símbolo do contato SP-ST e também a imagem de uma chave desse tipo. Observe aí na foto, pessoal, que temos aí apenas dois contatos elétricos. Um vai ser o comum e o outro vai ser o contato normalmente aberto ou normalmente fechado. Temos também as chaves SP-DT, ou chaves que têm apenas um polo, mas com acionamento duplo. Chaves desse tipo, então, têm um circuito de comando NAF. O que significa NAF? Que através do contato comum dessa chave, teremos sempre um contato normalmente aberto e um normalmente fechado no mesmo dispositivo. Então observe na simbologia que o contato comum ele está normalmente fechado com o contato inferior da esquerda e ao mesmo tempo ele está normalmente aberto com o contato inferior da direita. Observe aí na foto da direita que para essa chave SP-DT temos 3 contatos elétricos, certo? Onde normalmente o do meio é o comum e temos o contato normalmente aberto de um lado e o normalmente fechado do outro. Lógico, isso aí vai depender da posição mecânica do acionamento. Depois temos a chave DP-ST, ou seja, 2 polos, um acionamento. Nesse tipo de chave nós temos 2 contatos, normalmente aberto ou normalmente fechado. Observe então aí a simbologia para o diagrama. Nesse caso está sendo representado uma chave com 2 polos, onde o contato comum está normalmente fechado com o contato do outro lado ali, né, pessoal, na parte de baixo. Mas há também chaves DP-ST, onde os 2 contatos são normalmente abertos. E à direita temos aí a foto, né, de um exemplo de uma chave DP-ST. Observe aí, então, que temos 4 contatos elétricos. Esse tipo de chave nós vamos usar quando nós precisamos que com apenas uma manobra mecânica, né, apertando um botão ou deslizando o botão aí de acionamento, nós possamos fazer a conexão ou desconexão de 2 circuitos. Por isso aí 2 polos. Se vocês observarem na chave anterior, é diferente. Nós temos um comum e 2 saídas. Ou seja, com apenas uma manobra mecânica,
nós vamos ligar um circuito e desligar um outro circuito ao mesmo tempo. Agora vamos para a chave DP-DT. Nesse caso, nós temos dois polos e acionamento duplo. Nós temos aí o diagrama esquemático dos contatos, né? Então a linha tracejada indica que o acionamento mecânico é o mesmo para os dois polos. Nós temos aí o comum e ao acionar, no caso dessa figura aí, a alavanca, nós vamos mudar o contato normalmente aberto e normalmente fechado para cada um dos polos. Observe aí que essa chave possui dois circuitos de contatos NAF. Temos agora também a chave 3P-DT. Nesse caso nós temos três polos e acionamento duplo, ou seja, temos três entradas, certo? Aí ó, o comum, três comuns, né? E para cada um desses comuns temos dois circuitos possíveis, com um contato normalmente aberto e um normalmente fechado. É uma chave aí bastante utilizada aí com o pessoal que faz pedais de efeitos para guitarra, costuma usar bastante esse tipo de chave aqui. E por fim temos aí a chave 4P-DT. Nesse caso, temos ainda mais possibilidades de conexões, pois temos quatro polos e acionamento duplo. Ou seja, com apenas um acionamento mecânico, podemos ter aí quatro circuitos alimentando a chave, e para cada circuito temos aí o contato normalmente aberto e normalmente fechado. Lógico, pessoal, existem aí diversas outras configurações. Não vamos tratar de todas, porque senão aí ficaríamos várias horas aí nesse assunto. Quando surgir alguma aplicação prática de algum outro tipo de configuração específica, ela será então exemplificada. Vamos ver agora alguns exemplos de representação esquemática desses contatos elétricos. Então, na sequência, sempre será mostrada a condição inicial e depois o estado após a comutação. O primeiro exemplo de chave, pessoal, é a SPST. Nesse caso, um polo, acionamento único, com os contatos do tipo NA, ou seja, normalmente aberto. Após realizar o acionamento, essa chave então será fechada. Ou seja, no estado de repouso ela está aberta e ao ser acionada ela se fechará. Agora temos a representação da chave SPST, ou seja, um polo, acionamento único, só que os contatos são NF, ou seja, normalmente fechado. Esse tipo de contato, então, estará aí fechado em estado de repouso e, ao ser acionado, então, será feita a abertura desses contatos. A terceira representação é uma SPDT, ou seja, um polo com acionamento duplo, que significa que um dos contatos estará normalmente fechado, em repouso, e o outro estará normalmente aberto. E ao ser acionada, a chave fará a comutação desses contatos de saída. Ou seja, o contato normalmente fechado se abrirá e o contato normalmente aberto se fechará. A quarta representação é de uma chave DP-ST, ou seja, dois polos com acionamento simples. No caso aí nós temos ambos os contatos NA, ou seja, normalmente aberto. E ao ser acionado, ambos os contatos se tornarão fechados. Também temos aí a representação da chave DP-ST. Nesse caso, contatos NF, ou seja, dois polos, circuitos simples, ambos os contatos normalmente fechados. Quando fazemos o acionamento dessa chave, ambos os contatos se tornarão abertos. Depois temos aí a chave DP-DT, ou seja, dois polos, acionamento duplo. Para cada polo temos aí um contato normalmente fechado e normalmente aberto, e com o acionamento todos esses contatos são comutados. Temos também, pessoal, a chave SPST-NASB. O que significa esse SB, pessoal? Single Bridge, ou seja, ponte simples, onde no estado de repouso, ambos os contatos da chave estão abertos, certo? NA, abertos, normalmente abertos. E ao acionar essa chave, ambos os contatos serão fechados.
Então, nesse caso, nenhum dos terminais é comum, tá? Ambos os contatos estão abertos. E temos também a chave SPST, NF, SB, ou seja, chave de um polo, acionamento simples, normalmente fechado, com uma ponte simples, onde ela está normalmente fechada e com o acionamento, ambos os contatos dessa chave estarão abertos. Temos também a chave SPDT, NADB. Nesse caso, pessoal, nós temos aí o DB, que é Double Bridge, que significa que há duas pontes de contatos, onde cada uma dessas pontes são isoladas entre si, tá, pessoal? Esse é um outro tipo de chave simples, mas com acionamento duplo. Nesse caso, nós temos aí um contato NA, certo? Que é o contato superior, e um contato NF, que são os contatos inferiores. São os dois acionamentos. E ao acionar esse circuito, você estará abrindo os contatos de baixo e fechando os contatos de cima. De forma similar também há a chave SPDT, NF, SB, ou seja, uma chave simples com acionamento duplo, só que nesse caso aí é uma normalmente fechada com uma ponte simples. Nesse caso, essa mesma ponte faz o contato tanto do circuito de cima como do circuito de baixo. Nós temos aí, então, um contato normalmente fechado na parte superior. Ao acionar a chave, você estará abrindo os contatos superiores e fechando os contatos inferiores. Temos as chaves DP, ST, NA, DB, ou seja, uma chave de dois polos com acionamento simples, ou seja, cada um dos polos terá apenas uma saída, só que ambos os polos estão com contatos NA, ou seja, normalmente aberto. E os contatos serão comutados através de uma ponte dupla. Lembrando que cada ponte aí é isolada uma da outra. Então, ao acionar essa chave, a ponte superior fechará os contatos superiores e a ponte inferior fechará os contatos inferiores. Esse mesmo tipo de chave, DP-ST, tem também aí para contatos normalmente fechados, também com ponte dupla. Então é DP, ST, NF, DB. Nesse caso temos os contatos normalmente fechados para ambas as pontes e ao acionar essa chave, as duas pontes estarão abrindo ambos os circuitos. E por último temos aí a chave DP, DT, DB, ou seja, dois polos, acionamento duplo e ponte dupla. Nesse caso, pessoal, observe que para cada uma das pontes nós temos um contato normalmente fechado e os contatos normalmente abertos. Quando nós fazemos o acionamento dessa chave, então estaremos comutando quais são os polos que estarão abertos e fechados. Como vocês viram, pessoal, há diversos tipos de contatos e diversas formas aí de conexão desses contatos numa mesma chave. Agora nós vamos ver a parte do acionamento mecânico, né? Assim como há diversos tipos de contato, há também diversas formas de acionamento mecânico para essas chaves. Vamos lá. Bom, um tipo de acionamento aí bastante comum é o tipo de acionamento botão. Ou seja, a comutação dos contatos é realizada apenas apertando um botão. Algumas dessas chaves, principalmente as de maior porte, que são utilizadas em comandos industriais, né, em comandos elétricos para aplicações de automação ou mesmo para cargas industriais, são denominadas botoeiras. Com certeza você já deve ter visto e usado esse tipo de chave. É um modelo bastante comum, né, pessoal? Outro modelo frequentemente encontrado são as chaves do tipo gangorra, que é comum aí até no interruptor da tua casa, provavelmente deve ser um tipo gangorra. Essa chave funciona como se fosse dois botões de posições opostas. E o nome dado é devido à semelhança do movimento de comutação com os brinquedos aí de parques, né, pessoal? Parece uma gangorra aí o movimento dele. Nessa imagem você pode ver agora as chaves do tipo alavanca, que é também bastante usada em gabinetes e painéis de acionamentos. Então, através do movimento dessa alavanca para um lado e para o outro, podendo aí ter várias posições, né?
Você faz então a comutação dos contatos elétricos dentro dessa chave. Temos também as chaves rotativas, que, como o próprio nome diz, a comutação dos contatos elétricos é feita através do giro de um eixo mecânico. Então, conforme você rotaciona o eixo principal da chave, você faz aí a comutação dos contatos internos. Outra chave bastante comum de ser encontrada em aplicações de acionamentos industriais é a fim de curso. Esses tipos de chaves costumam ser usados em sistemas de segurança, sinalizadores ou indicadores de posição em sistemas onde há deslocamento mecânico, como portas, gavetas, eixos lineares, pistões e por aí vai. Todos esses tipos de contatos e métodos de acionamentos, há também a condição desses contatos ser com ou sem trava, ou seja, retenção. Isso quer dizer que, ao comutar uma chave, os contatos irão ou não permanecer na nova posição mesmo após você liberar o acionamento. Por exemplo, imagine que você tem uma chave normalmente aberta, com um acionador do tipo botão. Ao pressionar esse botão, o contato normalmente aberto irá se fechar. Se for uma chave sem trava, ao retirar a pressão do botão, os contatos irão abrir novamente. Agora, se a chave for do tipo com trava, quando você retirar a pressão do botão, a chave irá permanecer fechada. E nesse caso, ela só irá abrir novamente se você pressionar o botão novamente. Então, a representação de um botão sem trava é mostrada aí na figura 3A. Enquanto na figura 3B, nós mostramos a representação dos contatos de um botão com trava, ou com retenção. Bom, pessoal, as chaves que nós vimos hoje são do tipo de acionamento mecânico, mas eu já adianto para vocês que há outras formas de comutar esses contatos dessas chaves, tá? Por exemplo, nós temos aí os dispositivos eletromecânicos, como os relés, os contatores, onde o acionamento dos contatos, né, a comutação dos contatos, na verdade, é realizada de forma elétrica, ou seja, você alimenta a chave e ela vai comutar os seus contatos, normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Verifique a sua inscrição no canal, né? Faça a sua inscrição caso não seja inscrito e também deixe o seu like caso tenha gostado desse vídeo, tá? Então, forte abraço e até logo.